Deus. A paz do Senhor para você que está nos assistindo. Nós estamos dando início a mais uma aula do RC Teens. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é sobre esse amor que nós vamos cantar nessa hora. Aleluia, louve ao Senhor. Amor. Quando nós olhamos para essa palavra, não tem como nós não presenciarmos aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é amor. Deus é amor. O Espírito Santo é amor. A Trindade celestial. E nós precisamos entender, essa palavra é tão viva e verdadeira. Em João 3,16, quando Deus entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que fosse cumprida com a vontade dEle, ali naquele momento Ele estava dando aquilo que Ele tinha de melhor.
amor, filho. Ele entregou tudo ali naquela cruz. Deus entregou tudo, o que Ele tinha de tudo, o seu único Filho. E o que eu e você estamos dispostos hoje a entregar a Jesus Cristo? Será que nós estamos preparados e prontos para pagarmos o preço desse amor verdadeiro? Será que eu e você hoje estamos dispostos a viver o sobrenatural de Deus? Filho, Jesus morreu naquela cruz, mas Ele vivo está. E o amor hoje não está mais lá. O amor hoje está aqui, dentro dos nossos corações. Ele faz morada na minha vida e na sua vida. Devemos crer somente e confiar, porque a glória pertence a Jesus. E grandes coisas o Senhor fará por mim e por você. Amém? O tema da nossa ministração de hoje tem a ver com o amor. E eu gostaria que você anotasse isso, porque isso de fato vai mudar a minha vida e a sua vida. Jesus, que amor é esse? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E não tem como a gente não falar de amor se a gente não trouxer características do nosso Deus. Eu gostaria que você agora nesse momento parasse para analisar. Quando eu estava estudando um pouco da palavra de Jesus sobre o verdadeiro amor, e veio uma pergunta e eu gostaria de compartilhar essa pergunta com você. Você já se perdeu em algum momento, em algum local, algum lugar que você estava e de repente quando você percebeu, você estava longe daquelas pessoas que você estava ali confiando por perto, pai, mãe, um tio, uma sobrinha, um primo. Filhos, eu me lembrei de uma história. Quando eu era criança, eu estava num parque muito famoso aqui em Bauru, Vitória Régia, e eu me lembro que eu me perdi. Sabe por quê? Porque a minha referência eram os meus pais, a minha referência eram os meus primos. E nós, como nós somos crianças, nós dependemos sempre de alguém. Mas nós vamos crescendo e a nossa dependência, ela vai se tornando de quem? De Jesus. E ali naquele momento daquele parque, eu me recordei, me lembrei que eu estava longe das pessoas que eu tanto amava. Me bateu o desespero, fiquei realmente muito preocupado, porque na hora eu comecei a imaginar que eu jamais veria os meus pais, a minha avó, os meus primos. E ali naquele momento eu entendi o que é de fato amar. Quando a gente ama, há uma entrega total. E ali quando eu vi a minha mãe, quando eu vi a minha avó, os meus primos, naquele momento eu me senti muito feliz. Filhos, por que eu comecei com essa reflexão? É importante nós entendermos que quando nós estivermos mais próximos de Jesus, a glória dele nos enche de uma forma sobrenatural. E o caminho, a luz é revelada. Sabe por quê? Porque quando nós temos Jesus como o centro das nossas vidas, nada e ninguém nos tira do propósito. E o caminho, ele se torna visível. O caminho, ele se torna transparente. Nós vemos aquilo que está à nossa frente. Agora, quando nós nos afastamos de Jesus, é de fato muito ruim nós enxergarmos o nosso caminho. Sabe por quê? Porque a luz não está em nós. A luz que brilha não sou eu e nem você. Quem brilha em nós é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós veremos então uma passagem tão importante que tem a ver com o verdadeiro amor. Abra sua palavra comigo em Lucas 15, versículo 3. Aqui nós veremos uma parábola muito conhecida, mas Jesus Cristo nos ensina muitas coisas. Abra aí comigo João 15, versículo 3. E diz assim a palavra de Jesus. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Pois eu lhes digo que assim também vai haver muita alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Filhos, essa palavra aqui é tão maravilhosa, essa passagem é tão incrível. Nós aqui vemos as características de duas pessoas, a ovelha e o pastor. E aqui nós enxergamos que no início dessa parábola,
já que nós estamos falando de ministrações de fácil entendimento, Jesus aqui estava dizendo: ei, é necessário que haja um comprometimento de ambos os lados. Como assim? Existem algumas características voltadas ao pastor e existem algumas características voltadas às ovelhas. No reino espiritual, o nosso pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o nosso bom pastor, o nosso verdadeiro pastor, o nosso fiel pastor. E as ovelhas somos nós. Nós somos as ovelhas porque a igreja de Jesus, aqueles que Jesus virá buscar, sou eu, você, os nossos familiares, a nossa igreja, somos nós. E aqui nós vemos que a palavra de Jesus está tratando de um pastor. E é importante a gente reconhecer que na palavra de Jesus, através das ministrações, nós vemos tantas pessoas que foram pastores. Eu anotei aqui: Abraão, Moisés e o rei Davi. Queridos, esses 3 homens foram bons pastores. Eles conduziram muitas ovelhas. E através dessa ministração e dessa palavra, nós vemos algumas características importantes. Aqui, Jesus, quando o pastor, ele está dizendo assim: deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. De fato, nós estamos falando de amar. Amor incondicional. Aquele amor que vai ao encontro daquela ovelha que está perdida. Filho, aqui quando Jesus ele diz assim: se alguém de vocês tem as 100 ovelhas e perde uma, e aqui eu entendo uma característica importante. Muitas vezes nós achamos que as pessoas que estão perdidas não são importantes para o reino dos céus. Já parou para analisar que muitas pessoas que estavam do nosso lado hoje não estão mais? Nós sequer fizemos uma ligação. Sequer nós ligamos, ou sequer nós mandamos uma mensagem, ou sequer nós oramos por essas pessoas. E a minha pergunta é: se eu e você estivéssemos perdidos, será que Jesus nos esqueceria? Não, filho. Jesus jamais nos abandona. Jesus nos ama de uma forma incondicional. E aqui o Senhor está dizendo para nós: o pastor, ele deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Você é especial. Eu sou especial, a nossa família é especial para o Senhor. Filho, se tem alguém na sua família ou na sua casa que ainda não conhece Jesus, nós precisamos revelar essa palavra para essas pessoas. Como assim? Não é julgar. A palavra de Jesus diz que nós não somos Deus para julgarmos ninguém. Quem somos nós para apontarmos o erro do outro, dizer que ele está morto ou que ele de fato está em pecado? Filho, existe um compromisso meu e seu que é com Jesus. A palavra de Jesus é a verdadeira revelação. Quando nós estamos no caminho, quando nós pecarmos, o Espírito Santo ele nos traz revelação. E o arrependimento, ele vem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arrepender-se. Filho, existe uma característica importante dentro do arrependimento. Muitas pessoas hoje, desculpa, perdão, mas elas não entendem o verdadeiro significado dessas palavras. Quando nós estamos em pecado, nós temos uma oportunidade. Jesus, que o Senhor faça morada na nossa vida e que o Senhor reina para sempre. E aqui Jesus está nos mostrando: filho, o nosso pastor, ele jamais nos abandona. E existem características importantes da ovelha, sabe por quê? Porque a ovelha ela vai, mas ela vai por quê? Por uma decisão própria. Queridos, muitas vezes nós nos desviamos do propósito do Senhor ou do caminho do Senhor, porque nós achamos que a nossa vontade, que o nosso propósito, que os nossos desejos são melhores e maiores do que aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. E o pastor, olha só como ele é lindo, ele vence os obstáculos, ele passa por desafios, ele de fato se entrega totalmente para encontrar aquela ovelha. Filhos, e o que eu e você, como ovelhas, estamos fazendo para o nosso pastor? Existem características que são da ovelha e existem características que são do pastor. O pastor é aquele que ama, o pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que zela, e existem N características aqui que nós poderíamos dizer. Mas nós precisamos entender que existem as características da ovelha. A ovelha é aquela que obedece. A ovelha ela está sempre atenta à voz do seu pastor. Filhos, já parou para analisar a importância que você tem dentro do reino de Deus?
Às vezes nós esperamos tanto uma oração de um líder, nós esperamos tanto a oração de alguém que nós achamos que são mais espirituais do que nós mesmos. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós, filho, você é a peça fundamental para que o reino avance. Nós às vezes esperamos tanto das pessoas, esperamos tanto uma oração do nosso pastor, da nossa igreja, esperamos tanto a oração de alguém que para nós é mais espiritual do que nós mesmos. Mas hoje Jesus está dizendo para você, filho, Ele é fiel e justo para cumprir com os planos e propósitos deles na sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo passará, mas essa palavra aqui jamais passará. E aqui nós entramos numa característica do arrependimento, e eu anotei aqui. Ao estudar, é importante nós entendermos que existe uma característica importante da ovelha. Olha só, arrependimento é uma mudança de atitude, é uma forma de viver diferente. Um coração disposto a viver com Jesus e arrependido gera uma nova vida. Queridos, arrependimento é uma postura diferente. Se eu e você queremos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. Filho, tem como eu viver e falar que eu sou de Cristo se na minha casa, se na minha escola, se no meu ambiente que eu estou, eu continuo mentindo, eu continuo desobedecendo, eu continuo praticando aquilo que a palavra de Deus diz que é errado? Não tem como. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente serve a Jesus, ou a gente serve ao diabo. Não tem como nós enganarmos a Jesus. Podemos enganar as pessoas, podemos enganar os nossos pastores, mas o nosso Deus nós não enganamos. E o arrependimento aqui ele envolve duas características importantes. Primeira dela, reconhecer o pecado. A palavra de Jesus ela é poderosa e depois eu vou deixar aqui para que você abra na sua casa. 2 Coríntios 7, de 9 a 10, ali nos traz algumas características importantes. E aqui eu anotei, para que haja o arrependimento, a pessoa precisa entender que ela pecou e o perdão é o entendimento do erro. Por isso que eu coloquei aqui, reconhecer o pecado. Quando a pessoa reconhece que ela errou e se arrepende de todo o coração, aí sim ela está caminhando para viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Jesus. E existe a segunda característica do arrependimento aqui, a mudança de vida. Arrependimento não é ficar triste por causa do pecado. E aí eu coloquei aqui, é decidir mudar de vida, abandonar. Filho, a palavra de Jesus diz que eis que Jesus fez novas coisas. Jesus preparou algo novo para nós. Todos os dias o renovo vem, todos os dias a paz vem, a transformação vem, mas é necessário mudar de vida. Não é ficar triste. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Quando nós nos arrependemos, nós estamos dizendo, Jesus, eu sou pecador, eu confesso, eu cometi esse pecado, mas hoje eu reconheço que o Senhor é o autor e consumador da minha vida. E nesse momento o Espírito Santo entra e faz o extraordinário na minha vida e na sua vida. E uma outra pergunta aqui que me veio ao estudar essa palavra, e eu gostaria de trazer isso para você, quais as consequências do arrependimento? Sabe por quê? Porque nós já vimos que tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Só que nós nos esquecemos, filhos, muitas vezes, que a colheita ela é constante. Às vezes eu estou colhendo hoje algo que lá atrás eu estava vivendo em pecado. Mas o Senhor não foi fiel e justo para me perdoar? Sim, mas existe a colheita. Ele é bom, mas Ele é justo. Mas nós precisamos entender que a colheita ela não para se a plantação ela for diária. Quando nós estamos plantando no reino, filho, hoje nós podemos colher algo que lá atrás nós plantamos, mas o que nós estamos plantando hoje, amanhã nós colheremos. É um ciclo, mas nós precisamos entender que nós não podemos parar. Jesus ele nos ensina, filho, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, quem sou eu ou você para desistir? Nós não podemos desistir da vontade de Jesus. E quais são então as consequências? Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A primeira dela, vida diferente. E aí eu anotei aqui. A atitude em relação ao pecado muda.
Anota aí, depois você pode conferir isso na palavra. Tiago 4, 7 a 8. Há uma mudança. Quando nós nos arrependemos, algo novo acontece. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vem e faz de novo. E Ele faz melhor do que nós estávamos. Filho, a presença de Jesus, ela não é momentânea. Ela não é algo que eu busco, só recebo agora e depois que eu estou aqui, continuando vivendo e buscando a palavra dele, aí o Espírito Santo já não move mais em mim. Não. A presença de Jesus, ela se move diariamente. Filho, eu posso ler o mesmo versículo hoje. Daqui a alguns minutos eu posso ler novamente. O Espírito Santo, ele traz uma revelação diferente. Acredite em Jesus. Confie na palavra dele. Segundo aspecto com relação à consequência, pronta para aceitar a correção de Deus. Quando nós nos arrependemos, nós entendemos que nós devemos nos esforçar para fazermos melhor. E aqui eu coloquei, E colher aquilo que Jesus tem preparado para nós. Filho, nós precisamos entender, anote aí em 1 João 1, do 8 ao 9, ali traz algumas características sobre a correção de Jesus. É exatamente isso. Nós devemos lutar contra o pecado. Todo dia o pecado vem. Todo dia ele vem, mas ele não bate a porta como Jesus faz. Ele vem para acabar com aquilo que tem de esperança em nós, para acabar com os frutos daquilo que Jesus preparou para nós. Terceiro aspecto, libertação da culpa. Já parou para analisar que muitas vezes nós nos sentimos culpados? Ai, Jesus, por que eu fiz isso? Ai, Senhor, lá atrás eu pequei contra Ti. Ai, lá atrás eu fiz isso. Filho, a culpa não te pertence mais, não me pertence mais. Sabe por quê? Romanos 8, de 1 a 2 ali, pode anotar e você lê depois, traz algumas características. Não há necessidade, eu coloquei aqui, de carregar o peso da culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Filho, se você se endireitar hoje e viver a vontade do Pai, nenhuma condenação há. E eu gostaria aqui de continuar essa ministração trazendo algumas características importantes através da vida do verdadeiro pastor. Em João 10, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, abrisse sua Bíblia. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o contexto. João 10, de 1 a 6, ali ele fala um pouquinho sobre Jesus, o pastor verdadeiro. E através desses 6 versículos, nós podemos entender 4 características do bom pastor. Primeiro, é necessário a abertura. O bom pastor, ele entra pela porta. Ele não é igual Satanás que arromba tudo, não. Então, a primeira característica. Jesus, por ser um bom pastor, ele bate e te pergunta: filho, você deseja viver o sobrenatural comigo? Segunda característica, o reconhecimento da voz. O bom pastor, aquele que nos guia, aquele que nos introduz o verdadeiro sentimento de amor, de paz, os frutos do Espírito. Ele fala e nós reconhecemos a voz. Filhos, nós sabemos quando Jesus fala conosco, sabe por quê? Porque o Espírito Santo traz o refrigério, ele traz a confirmação daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Terceira característica aqui, nesses versículos, seguir Jesus Cristo, a confiança naquele que pode fazer. E aí o versículo continua, só que o tema da mensagem aqui muda, Jesus, a porta. Do versículo 7 ao versículo 10 de João 10, tem algumas outras características importantes. Deus é a porta. A outra característica dessa passagem, salvação. Só existe salvação em Jesus Cristo. E aqui tem a entrega e o arrependimento. E uma outra característica dentro desses versículos é a morte e a vida. A morte Jesus traz como ladrão, que ele vem para roubar e matar. E aqui é a característica de Satanás. Mas ele também traz a característica de vida. Sabe por quê? Porque o bom pastor, Jesus Cristo, ele tem preparado para mim e para você a vida
eterna. Filho, esse segredo aqui é para mim e para você. Jesus tem preparado algo que você ainda não viu, mas se você hoje tomar uma decisão de realmente seguir a Jesus, de realmente se entregar a Jesus, você hoje faz parte do rebanho de Jesus Cristo e a ovelha está sendo tratada e hoje o renovo está sobre a minha vida e a sua vida. Amém? E se a gente continuar no final desse capítulo 10, para a gente finalizar essa passagem tão importante, nós vemos outras características do versículo 11 ao versículo 17. A primeira característica, entrega. Jesus ele se entregou por amor. Filho, amor. Lembra lá no início da nossa ministração? Nós só podemos dizer que nós somos de Jesus e pertencemos a Ele se eu e você vivermos em amor, vivermos Jesus diariamente. Segunda característica, obrigação versus amor. Filho, nós não estamos no reino de Jesus por obrigação. Você não vem para a igreja, você não abre a palavra, você não ora por obrigação. Se você estiver fazendo isso, você não o recebeu como verdadeiro pastor. De fato, você não se arrependeu. Filho, é necessário nós vivermos aquilo que Jesus tem preparado para nós. Os dias são maus, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. E a quarta característica aqui, entre a terceira e a quarta, Ele conhece, Ele te conhece, Ele me conhece, porque Ele é o Criador de tudo. Nós podemos enganar os nossos pais, os nossos pastores, mas a Jesus nós não enganamos. E também nós precisamos entender que quando nós o aceitamos, nós fazemos parte de um rebanho. Filho, quando você aceita Jesus Cristo, você não está sozinho nessa batalha. Sabe por quê? Porque junto com você existem outras 99 ovelhas que também estão atentas à voz do pastor e também estão ali para, se no momento que você precisar, elas podem te ajudar. Filho, no reino de Deus nós não vivemos sozinho. A mão, ela precisa dos dedos. Só que para a mão funcionar, ela precisa do braço. Para o braço funcionar, ele precisa do tronco. E assim sucessivamente. O nosso corpo só funciona quando nós estamos ligados. Você só vai funcionar, você só vai começar a operar e a transbordar da graça de Jesus quando de fato você estiver no caminho da luz, da salvação. Quando você se entregar totalmente a Ele e ouvir a voz e fazer aquilo que Ele lhe ordena hoje. Você está disposto a fazer como esse pastor aqui ele fez? Ele foi atrás da ovelha perdida. E hoje Jesus está te dando uma segunda chance. Hoje Jesus está olhando para você e está dizendo assim: ei filho, até quando você vai continuar fazendo o que você pensa? Hoje Jesus está te dizendo: eu sou o bom pastor e eu estou aqui batendo na porta. Você me aceita? Você decide hoje fazer parte do meu rebanho? Filhos, muitas pessoas hoje estão fora do rebanho, mas o Senhor está te dando uma segunda chance. Ouça essa palavra, mais do que isso, acredite, tenha fé. Jesus hoje, Ele pode entrar na sua casa e transformar a sua vida para sempre. Só que você tem a obrigação de ovelha, sabe por quê? A ovelha ela está atenta à voz do seu pastor. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu Espírito Santo. Deus, assim como nós aprendemos hoje que aquele pastor, ele deixou as 99 para ir em busca daquela que estava perdida. O Senhor hoje está, Pai, vindo ao nosso encontro. O Senhor hoje está acessando o nosso coração e hoje o Senhor está nos dando uma segunda chance. Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos. Pai, toda a culpa, todo o espírito do mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nós renunciamos hoje e cremos, Pai, que a paz e cremos que a bondade, que a misericórdia do Senhor está sobre nós. Espírito Santo de Deus, nada e mal algum chegará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos, Pai, porque nós acreditamos e confiamos em Ti. Espírito Santo, o Senhor é o bom pastor e nada vai nos faltar, nada, Senhor, nada. Assim como a Tua palavra diz no Salmo 121, nós elevamos os nossos olhos, os nossos pensamentos para aquele que é o autor e consumador das nossas vidas, porque vivo o Senhor está e a graça do Senhor nos
nos basta. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tome hoje o nosso coração, a nossa casa. Deus, obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós e hoje o Senhor está nos dando uma segunda chance. É por isso que nós oramos e é por isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Filho, tem uma frase muito importante, eu gostaria que você gravasse. Grave isso no teu coração. O esquecimento é natural, mas o arrebatamento, ele é sobrenatural. Filho, você pode ser esquecido por muitas pessoas, mas quando Jesus vier e você poder olhar para ele e dizer, Jesus, valeu a pena, você vai se lembrar que o sobrenatural, ele estava com você e ele foi realizado em você. Que Deus te abençoe. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A glória do Senhor é real dentro da minha vida e da sua vida. Acredite em Jesus, confie nesse nome que tem o poder para fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, a tua presença é real. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, na nossa família. Espírito Santo, mova o sobrenatural e que neste dia a tua graça se envolva, Senhor, a minha vida, a vida desses que nos assistem, a vida da nossa família, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos que nós provaremos o sobrenatural, porque nós acreditamos num Deus que tudo pode. Espírito Santo, faça o novo em nós todos os dias, em nome de Jesus. Queridos, acompanhe a nossa programação no Facebook, no Instagram e no YouTube. Seja muito abençoado e que nesse momento você continue adorando a Jesus. Deus te abençoe, uma semana extraordinária.